Sejam todas e todos bem-vindos a mais um ciclo de conferências Leituras da Psicanálise, promovido aqui pelo IPEP. Nosso convidado de hoje é psicanalista, é formado em cinema pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, é psicólogo pela mesma universidade, é professor doutor de Filosofia da Psicanálise no curso de Filosofia da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, é membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiência. Em 2005, recebeu o Prêmio Jabuti na categoria Melhor Livro de Psicologia, Psicanálise e Educação, com o livro O Sonhar Restaurado, Formas do Sonhar em Bion, Winnicott e Freud. Escreveu também Lulismo, Carisma Pop e Cultura Anticrítica, em 2015. Dirigiu o documentário Intervenção, Amor Não Quer Dizer Grande Coisa, juntamente com Rubens e Gustavo Aranda, e lançou recentemente o livro Winnicott, Experiência e Paradoxo, uma apresentação sobre a teoria de Donald Winnicott. Bom, é com muito prazer que eu recebo você aqui, Thales Absaber. Sim, Francisco, o prazer é meu para conversarmos um pouco sobre essa coisa tão interessante que é a obra freudiana, né? Joia. Meu caro, é o seguinte, há 100 anos, Freud publicou um texto, que é o texto que a gente dedica para esse ciclo de conferências, que está você, a Beth Fuchs e o Daniel Omar Pérez, e o texto é Psicologia das Massas e Análise do Eu. Como é que você pensa esse texto 100 anos depois da publicação do texto? Então, eu vou fazer aqui um conjunto de proposições e de reflexões sobre esse texto, né? Esse texto que voltou recentemente com toda a força, né? Não por acaso, né? Esse texto não é apenas um texto que nós pensamos, né? Esse é um dos textos fortes do Freud que nos pensa, né? Ele continua num lugar que não foi ultrapassado, né? O que é constrangedor para certos modos de entender política, sociedade. Vamos comentar isso. É constrangedor que um psicanalista bote certas formas ligadas à cultura, ligadas à vida social, que se confirmam, por vezes, de modo transhistórico. Isso tem a ver com o lugar transhistórico do inconsciente psicanalítico, né? Mas que, no entanto, como esse texto deixa muito claro, se articula a história, né? Pontua a história, né? Então, eu vou fazer umas reflexões sobre o texto, e se nós tivermos tempo, no final eu gostaria de ler uma coisinha minha, contemporânea, retomando os problemas do texto para as questões da nossa vida e do nosso presente, né? Então eu vou fazer assim. Bom, psicologia das massas e a análise do eu, a psicologia dos grupos e a análise do eu, a psicologia das multidões e a análise do eu. O termo já foi traduzido como grupo, né? O Freud oscila ao longo do texto, né? Entre multidões, massas, grupos, né? São circuitos coletivos, né? Múltiplos circuitos coletivos, né? De várias escalas, inclusive, né? Esse trabalho, ele que voltou com toda a força no presente, como eu já disse, né? Ele está em meio à rede de reflexões do Freud sobre cultura, que tem um processo histórico, né? Tem uma genética, né? Então, tem textos anteriores e textos posteriores a esse. E a psicologia de massas e a análise do eu
se articula com esse sistema de pensamento freudiano, com esse sistema de textos, não é? Que, de certo modo, faz uma espécie de caleidoscópio, né? Uma rizomática organizada, um território, né? Então, assim, antes existe toda uma arqueologia freudiana, vamos dizer assim, anterior aos textos dos anos 20, que esse é um inaugural, né, sobre cultura do Freud. Então, na interpretação dos sonhos, o Freud já coloca o problema de que aquilo que ele reconhece como uma estrutura e uma estruturação psíquica, que é a norma da contenção psíquica dos desejos infantis, né? Tem representação simbólica na cultura, né? E ele vai evocar na interpretação dos sonhos, além de várias imagens que circulam, né, entre o inconsciente e a sociedade, a inconsciente e a política, né? Como ele diz, como ele usa a ideia da censura política, né? Ou a ideia do investimento do capitalista, que seria a energia infantil do sonho, para que o sonho se mova. Ele usa essas figuras, né, que mediam, né, a sua própria teorização do psiquismo, precisa de imagens culturais, né, para que ela fale, né? Ela não é vazia desse imaginário. Muito pelo contrário, esse imaginário faz parte do jogo, né? E vai ter esses símbolos culturais do inconsciente que aparecem na arte para ele, né? Ele vai chamar muita atenção, né? Num capítulo sobre a dimensão infantil do inconsciente e do sonho, vai chamar atenção para o Édipo Rei, né, do Sófocles, e para o Hamlet do Shakespeare, né, como expressões culturais de figuras da estruturação do próprio inconsciente, né, e que o Freud vai dizer que ganha história. É mais visível o desejo infantil no Sófocles do que no Hamlet, ele diz. Né? No Hamlet ele já está mais apagado, já precisa quase ser interpretado. No Sófocles ele é imediato. Ele diz, eu acho que é o aprofundamento civilizatório da repressão. Ele faz uma hipótese ali que a estrutura psíquica humana está constantemente incorporando como camadas, né? Isso vai depois aparecer no texto dele sobre as pulsões, né? Como camadas de repressão sobre camadas de pulsão, né? E esse psiquismo está sempre se formando de novo nesse jogo, né? Também, né? Daí a diferença que existe entre o Hamlet e o Sófocles, né? Mas tudo bem. Então, na interpretação dos sonhos, isso é colocado, esse espaço da cultura como espaço psíquico também, né? Depois, no final dos anos 10, ele tem dois textos em que ele relaciona sintomática e produção cultural, que é o texto sobre atos obsessivos e práticas religiosas, né? Em que ele relaciona a razão do obsessivo com aspectos obsessivos da vida religiosa, né? Então ele faz uma formulação que os religiosos odeiam, mas que os psicanalistas compreendem, e aí a gente vê a posição iluminista do Freud, né? Racionalista no sentido de que vai ser retomado no Psicologia de Massa e Análise do Eu. Racionalista no sentido de desencantar o mito, né? Desencantar o mito, desencantar a desrazão, né? O irracional, né? Que é de onde a psicanálise parte,
mesmo, né? A irracionalidade no campo de razão de um indivíduo, né? Irracionalidade, exceção, patos, patologia, né? É onde a psicanálise foca, né? Para pensar todo esse tudo que é o eu, né? A partir da sua exceção, né? A psicanálise pensa da exceção, né? E isso é importante também na psicologia de massa. Então, nesse texto, Freud diz, ele tem aquela famosa frase, né? A neurose obsessiva é a religião do indivíduo. E a religião é a neurose obsessiva da humanidade. Aí ele entra com uma machadada na pretensão da religião de estar falando de um objeto transcendente que tem verdade em si mesmo. Ele reduz a religião e ele está na velha tradição iluminista. Voltaire, Diderot, né? A religião é um atraso da emancipação, né? E isso vai se recolocar de novo, da emancipação racional do homem, da autonomia racional do homem, né? Isso vai se colocar de novo na psicologia de massa no eu, num outro patamar, né? E o segundo texto daí, isso é 1908, 1909 ele escreve o texto sobre moral sexual civilizada e doença nervosa, né? Que é de todo o repertório da relação psicanálise e cultura do Freud, é o único texto em que o Freud faz uma proposição política, né? E é uma proposição política feminista, né? Que é o resultado da experiência crítica da análise das suas pacientes neuróticas e histéricas. E ele diz, seria interessante que a cultura e a sociedade criassem mecanismos de liberdade sexual para as mulheres, né? Existe uma hipocrisia social, né, em que o controle da sexualidade feminina é muito grande, né, e isso está ligado ao sofrimento, está ligado à produção de neurose, né? Então, o Freud faz esse texto dele vai ter repercussões no Reich e vai ter repercussões no Marcuse, né? 20, 50 e 30 anos depois, né? Com a ideia de que a crítica política também implica crítica da repressão, né? E que sexualidade também é política. Né? Esse texto do Freud introduz essa ideia, um textinho curto, né? E ele termina com essa proposição a favor da sexualidade autônoma das mulheres do seu tempo, né? Em 1912 veio Totem e Tabu, que ele retoma, né? no Psicologia de Massas e Análise do Eu, e aí a gente chega no período em que esse texto é construído, né? Que é o impacto da Primeira Guerra Mundial. O impacto da Primeira Guerra Mundial sobre o pensamento freudiano, né? Um impacto gigantesco, né? Como é um impacto gigantesco sobre todo o pensamento europeu, né? E o Psicologia das Massas e Análise do Eu começa a ser pensado em 1919, logo em seguida ao fim da guerra, né? E é escrito ao mesmo tempo que ele escreve o Além do Princípio do Prazer, né? Que é inteiramente, que é um texto de teoria psicanalítica, metapsicológico, que vai avançar novos problemas, compulsão de repetição, espaço de produção, além do princípio, o princípio ordenador do sistema psicanalítico, que seria o prazer, né?
Pulsão de Morte. Né? É um texto extremamente complexo, um ensaio extremamente complexo, e ele está escrevendo esses dois trabalhos ao mesmo tempo. Né? Os dois saídos da experiência da guerra. Né? O Além do Princípio do Prazer, para pensar a possibilidade de um radical impulso destrutivo, né? Que é uma ideia que surge nas comunidades ilustradas europeias, anti-guerra, né? Que é o espanto com a violência e a fúria e a radicalidade de uma guerra que em algum momento colocou a perspectiva de tudo destruir. E o Freud escreve isso para o Abraham numa carta, fala: se continuar, todos vamos morrer. Né? Uma guerra de 4 anos que exterminou massas, né? Massas de jovens dentro da Europa, no coração da Europa. Né? Então, esse problema da destrutividade, aparece esse problema que vai ser tão importante para os kleinianos, né? Tão importante no desenvolvimento do pensamento kleiniano, a destrutividade psíquica, né? Que inclusive o Bolas, né, recentemente escreveu que a psicanálise passou a ser vital para uma humanidade que poderia se destruir. Né? Se essa humanidade que cria dispositivos que pode se destruir, ela precisa da psicanálise para dar conta da sua própria destrutividade. Né? Então, veja, inclusive é por aí que a política do Além do Psico do Prazer vai, do Psicologia de Massa e Análise do Eu vai. Né? Como nós podemos alcançar as raízes da política, as raízes do poder. Né? As raízes do poder. Né? Que é uma questão que vai ser fundamental para o Adorno e para o Horkheimer. Né? Para o Adorno e para o Horkheimer, leitores muito atentos do Freud. Né? Então, a questão da guerra, né, como uma mudança civilizacional, né, na consciência europeia, é fundamental. E ela é fundamental na história da psicanálise, porque ela abre, por um lado, a noção de pulsão de morte, que vai impulsionar todo o campo kleiniano, né, que vai da Melanie Klein ao Bion nos anos 70, né, todos eles com o problema da destrutividade em jogo, repensando ou negociando o conceito freudiano de pulsão de morte. Né? É tudo ao redor do conceito freudiano de pulsão de morte, o mundo kleiniano. Né? E sadismo e pulsão de morte. Né? E tem esse duplo que, então, nós chegamos nesse texto de 21, né? Escrito entre 19, publicado em 19 e 20, publicado em meados de 21, que é esse primeiro grande texto cultural e político dos anos 20, né? Na qual Freud principalmente vai se dedicar a textos de cultura e de política. Né? Tem a grande revisão do ego e do id, né? E pequenos estudos sobre complexo de Édipo e o feminino, pequenos estudos, mas os grandes textos serão de cultura nos anos 20. Né? E não me parece por acaso, é por causa dessa grande crise da cultura que está colocada. Né? Daí surgem os 2 ensaios do final dos anos 20, O Futuro de uma Ilusão, sobre religião, né? Ele retorna sobre a força da religião, e O Mal-Estar na Civilização, né? Que completa esse ciclo, né? E que ainda tudo isso ainda vai ser retomado no último texto dele, né? Que ele escreveu quando estava morrendo, né? Que é O Homem Moisés e o Monoteísmo. Né? De novo religião, de novo racionalidade. Né? Então, uma coisa interessante que vai ter no Além do Princípio é que o viés
no Psicologia de Massas, é que o viés crítico do Freud para o sistema cultural de violências, vamos dizer assim, né, para a ordem da violência cultural, o que o Freud focava, né, é a violência do desejo de submissão, né, é a violência da irracionalidade, né, é a violência do patos que estrutura formas, né, mas que são formas de paixão, né, e a religião é o grande ponto de fuga de tudo isso. Né? Nesse sentido, ele está ligado à tradição iluminista do século XVIII. O Freud nesse sentido que eu estou trazendo aqui, o Freud é o último dos grandes iluministas. Né? É o último crítico do mito. É o último grande crítico do mito. Depois, já é a dialética do iluminismo, já é a crise da própria razão iluminista, né? que no próprio Freud está colocada. Esse é o paradoxo do Freud. Né? Ele mergulha no objeto da paixão e do desejo. Fundamentalmente, o que ele descobre, e esse texto deixa isso muito claro, né? é que as figuras de poder e de política são figuras de desejo. Que, fundamentalmente, o problema de política e de violência do pensamento freudiano, a crítica da violência, é o compromisso do desejo com a violência. Né? O que Freud descobre é que política e violência são problemas de desejo. Né? São problemas de desejo. E essa dimensão, então, a psicanálise adentra a esfera do desejo, né? E nesse livro ele vai dizer com todas as letras, e portanto sexual, desejo é uma espécie de postulado freudiano, né? Desejo deve ser pensado como produção de prazer que implica o corpo, quer dizer, é o corpo implicado no psiquismo, ele diz isso na interpretação dos sonhos, né? É o corpo como fonte de prazer atravessando as formas psíquicas, né? E se estamos falando de desejo, estamos falando de prazer, né? O que mais tarde o Lacan vai chamar gozo, né? Esse prazer no interior da própria estrutura simbólica, né? Por que se goza com o líder da massa? Por que e como o líder da massa convoca o prazer do seu adepto, do seu fanático e do seu seguidor, né? E a gente está às voltas com isso aqui no Brasil. O grupo de fanáticos que aceitam o líder de modo acrítico, que suspende o julgamento sobre a história, a cultura, a ciência, pelo que o líder quer. E é isso que fundamentalmente o Freud diz nesse texto. Né? Ele diz, isso é porque as pessoas querem o que o líder quer. E elas querem o que o líder quer por amor. Por amor. O vínculo é amoroso. E é desejo, é prazer, é sexual, é libido. Elas gozam nesse querer. Né? Elas têm satisfação nesse querer. Né? Então a política se radica no desejo. O desejo é agenciamento de prazer. Né? Ou seja, é um discurso bastante complexo, né? em que estruturas clássicas do pensamento político ocidental são deslocadas para outro lugar. Né? Política, razão, a relação de racionalidade com política, né? Tudo isso fica abalado pela perspectiva da psicanálise freudiana. Né? Então, assim, isso que eu falei até agora
condições e em que lugar esse livro está na obra freudiana, né? Em que ponto ele está, em que ponto do pensamento da história, né? Eu vou falar um pouquinho rapidamente, o livro é bem conhecido, retornou com toda a força, como eu falei, embora seja um livro muito rico, né? Muito rico, que tem muita coisa, é um ensaio, né? Inclusive o Freud, ao longo do texto, ele o nomeia de ensaio, né? Revelando essa relação, essa afinidade eletiva entre o pensamento, a pensação, a construção dos sistemas e da teorização psicanalítica e a forma ensaio, né? A psicanálise freudiana, em grande parte, ela funciona mais no registro da forma ensaio do que no registro da forma tratado. A tentativa de tratado da psicanálise freudiana principal é a interpretação dos sonhos, que é literatura e ensaio. O maior tratado freudiano, né, é um grande ensaio, né, porque ele precisa, inclusive, de formas literárias para conseguir situar a comunicação do sonho, né, situar a comunicação da situação dos pacientes, né, como ele vai dizer lá, né, nos estudos sobre histeria, né? Ele diz lamentando, né? Infelizmente, parece que o analista tem que trabalhar com literatura para poder contar os seus objetos, né? Ele diz numa passagem famosa, né? Infelizmente para ele, que queria ser super cientista, para nós ainda bem. Né? Na verdade, essa dimensão literária, né? Ela que na verdade, essa dimensão ensaística, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho o funcionamento, um lugar da forma ensaio na formação do texto, né? Então, ele chama de ensaio em algum momento do texto, né? Por quê? Porque ele trabalha com matéria heterogênea, ele trabalha com vários lugares, várias zonas, vários territórios de problemas que não são óbvios. Porque a questão principal do texto é articular o saber e a teoria psicanalítica construída na esfera da clínica e da teorização, naquele momento com os problemas de narcisismo, com os problemas do ideal do eu, articular essa teoria com a visão sociológica que certos sociólogos contemporâneos dele, né, particularmente Gustave Le Bon, que ele trabalha muito, tinham das dinâmicas de sentido das massas, e aí as massas são as massas políticas, né? São as massas revolucionárias, são as massas modernas no seu risco e na sua criação do tempo moderno. Né? Essas imagens das massas e seu modo de funcionar grupalmente, né, que o Freud recebe desses sociólogos, que inclusive são sociólogos que descrevem esse processo de uma postura conservadora, né? Eles têm um certo pé atrás em relação às massas, né? Eu vou comentar isso daqui a pouco. Eles não estão na chave dos que pensam as massas como a razão na história. São os marxistas e os hegelianos, os marxistas principalmente, né? Que as massas vão resolver, né, as contradições históricas num outro patamar de razão, né? Não são pensadores que pensam as massas assim. São pensadores que pensam as massas como volúveis, como perigosas, como corajosas, né? Pensam as massas de modo muito ambivalente, né? Muito ambivalente. E de algum modo, imprecisas no seu próprio pensamento.
vamos dizer assim. As massas não sabem bem o que pensam. Esse é o ponto. Para não chegar ao ponto, né, que esses pensadores chegam e o Freud vai junto com eles, que as massas não pensam. Né? Não pensam. Elas operam uma outra produção psíquica, uma outra formação psíquica. Né? Então, isso é em oposição a um outro grupo de pensadores críticos que olha no processo das massas o processo da pressão racional pela justiça e pela emancipação, rumo à crítica do capitalismo e à solução do capitalismo como comunismo, né? Que eram contemporâneos. Mas o Freud não olha por aí. E não é essa crítica do poder que o Freud faz. Na verdade, em geral, né, nós precisamos ser honestos e precisos com a obra freudiana, em geral, falta ao Freud, e ele evita, né, uma teoria do capital. Né? Não é essa a crítica que o Freud faz da cultura. Né? O que falta sobre o capital sobra no Freud sobre a dimensão autoritária, tradicional, familiar, repressiva e religiosa. Né? O grande mundo crítico do Freud é a crítica da religião. E por isso que também o Freud interessa para a vida contemporânea, né? Que é o efeito de desejo de dispositivos sociais e coletivos, grupais e de massa, que reduzem o desejo da liberdade crítica, da autonomia. Né? O problema do Freud é levar a sério por que o homem moderno não deseja autonomia. Né? E por isso, é dessa perspectiva que ele vai formar o Adorno e o Horkheimer, que esses tinham uma radical teoria do capital. Então, o Adorno e o Horkheimer vai trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo, vai trabalhar com a crítica do capital e com a crítica do mito freudiano. Né? Assim que é daí que eles vêm. Então, o Freud tem uma posição psicanalítico liberal, digamos assim, né? Porque ele evita entrar na lógica perversa da produção social do capital, mas não evita entrar na lógica perversa da submissão dos indivíduos ao poder, ao líder e à sua regressão. Ele chama de regressão, né? Junto com Le Bon. Né? Só que ele explica a regressão de um jeito completamente novo. E aí que ele introduz a psicanálise nesse processo da regressão política do desejo de submissão, que para ele é compulsivo. Né? É compulsivo. Né? As marchas, ele fala junto com o Le Bon, ele fala a sede de submissão. Sede de submissão. Né? A massa quer ser dominada com força irrestrita. Ou seja, é o autoritarismo que está em jogo. O autoritarismo. E aquilo que sustenta psiquicamente e coletivamente o autoritarismo. Nós vemos isso hoje no Brasil. Nós temos um governo de grande tendência autoritária, no limite do fascismo, e tem 25% de pessoas que eu autorizo o presidente a derrubar a democracia. Isso é desejo de submissão. Isso é desejo de submissão. Né? E aí o Freud tem muito o que dizer. Aí, nesse lugar, ele tem muito o que dizer. Então, o ponto do livro que dá para perceber os deslocamentos ensaísticos, né, é como que ele vai saindo da descrição
desses sociólogos conservadores, do psiquismo grupal, né, que eles definem como irracional, emotivo, que é ambivalente, que pode ser tanto tomado por valores muito nobres quanto por valores muito baixos, né? Quer dizer, os grupos não têm um caráter definido, ético, moral, racional. É como se eles fossem dispositivos vazios de intensidades, né? De intensidades, e inclusive de intensidades antissociais, né? Inclusive de intensidades antissociais. Os grupos, as massas podem destruir, né? Elas podem destruir irracionalmente coisas injustas, como numa revolução, ou justas. Elas podem ser anticivilizatórias, né? Então, aí também está aquele ponto lá da questão da destrutividade, né? Daí que a gente vê como essas coisas estão juntas no momento histórico do pensamento freudiano, né? Porque o que está em jogo, amigos, por que ele está pensando isso depois da Primeira Guerra Mundial, no começo dos anos 20? É a destrutividade da Primeira Guerra e a ascensão do fascismo. A ascensão do fascismo, que é rigorosamente contemporâneo. O manifesto fascista do Mussolini, o Mussolini está construindo o Partido Fascista nesses anos, 1920, 21, o manifesto fascista é de 22. O Freud publica o texto dele em 21. O putsch do Hitler na cervejaria de Munique é 23. Então o Freud está no coração da ascensão do fascismo. É um texto extrema acuidade ao contemporâneo. Extrema acuidade ao contemporâneo. O problema das massas que vão ceder desejo ao líder autoritário, que é sobre isso que ele está escrevendo, com a sua psicanálise, estava colocado nas ruas. Ele estava vendo. Ele estava vendo a reorganização fascista, aquilo que é o veneno destrutivo da cultura, sim. Sim. Nesse ponto, eu queria te perguntar algo que eu acho que é de extrema relevância também. Não só nas ruas, mas como é que você pensa o papel clínico, ou seja, dessa visada do Freud, o papel clínico, a sua experiência clínica para perceber esse movimento fascista que vai desembocar na década de 30 no que a gente já conhece. Você vê que também esse papel clínico é importante? Porque, veja, logo no começo desse texto, no primeiro parágrafo, ele diz assim, não é possível mais diferenciar psicologia individual de psicologia social. Como é que você pensa isso? Aproveitando essa sua fala. Sim. Não, é isso mesmo, Francisco. Esse é o ponto. Por isso que ele vai escrever, eu acho, a minha leitura é que é por isso que ele vai escrever essa série de textos espetaculares e muito complexos sobre cultura. Porque ele está tentando levar a intuição psicanalítica, né, de que as pessoas precisam questionar o seu desejo de violência na raiz. Precisam observar o poder e a política e a vida social nas estruturas que escapam à consciência, mas que estão presentes formando como o grupo vazio, arcaico, né, na teoria dele, um grupo vazio, arcaico, como na origem da humanidade, estruturado pelo único eu, que é o líder. O líder é o único eu, né? Ele vai dizer, né? O grupo é o grupo dos irmãos esvaziado de uma consciência de autonomia, né? E aí ele vai fazer uma teoria bonita sobre o poeta
a função do poeta de desencantar essas estruturas arcaicas, o poeta épico. Mas essa é a teoria dele das raízes políticas dessa submissão. Né? De todo modo, o que ele está tentando dizer, né, é que se não for feita a análise do desejo, se não for feita a análise das fantasias, se não for feita a crítica das ilusões que geram as formas, e essas ilusões são desejadas, né? Essas formas vão se impor. Né? Ele gostaria de que fosse possível, né, uma clínica política dessas formas, né? Que fosse possível as pessoas criticarem o poder na sua raiz. E é isso, na teoria freudiana, né, tem o modelo da raiz, o modelo da gênese, o modelo da origem. Né? Depois Deleuze e Guattari vão criticar isso aí, vão dizer, não, quem você gosta de raiz, de gênese? Isso aí é uma invenção progressista lá do século XIX, uma metafísica, não precisa de raiz e gênese para pensar o poder. Vamos pensar rizomaticamente. Cada núcleo de poder gera suas próprias formas e elas são novas, a gente tem que se lançar esse novo, que é uma espécie de hiperaceleração da hipermodernidade. No mundo do Freud, ainda era um mundo em que o moderno e o arcaico estavam em conflito. A emancipação e a violência estavam em negociação. Formas antigas de dominação e possibilidades novas de democracia estavam em choque. E ele oferece a psicanálise como texto cultural, como texto clínico, né? Como texto clínico, para que as pessoas percebam o seu desejo irracional, sexual, ou seja, nada a ver com razão. Nada a ver com razão. Isso aí é interesse, mas é interesse primitivo. É corpo e forma de poder. A forma de poder derivada direto de uma posição de gozo do corpo. É claro, ele está construindo essa dialética clínica extremamente sofisticada. Extremamente sofisticada. E ela, naquele momento, ela só circulava nos consultórios analíticos, como modo de reconhecer as alienações do desejo de cada um. Né? No entanto, em 1918, num congresso analítico, ele disse que os analistas precisam dar o passo para o espaço público. Os analistas precisam achar formas de ultrapassar a restrição econômica e privada da psicanálise. E aí ele se alinhava aos analistas de esquerda vienenses e berlinenses e alemães, né, que depois foram ser todos perseguidos pelo nazismo. Ali na frente vão ser todos perseguidos pelo nazismo, vão ter que sair da Áustria e da Alemanha, todos, inclusive ele, né, que então geraram nos anos 20, aquele livro da Anne Danto, né, geraram os primeiros modos de pensar clínicas coletivas públicas e sociais, modos de colocar o trabalho do analista na esfera da pobreza e na esfera do coletivo. Né? Então, esses textos do Freud estão ligados a esse movimento. Então, isso é tudo o mesmo momento histórico. Eles estão preocupados com clínicas sociais, achar formas, inclusive questionando se a clínica social dissolve o método analítico, deforma o método analítico ou não, né? O que significa você abrir. Quando essa passagem que você citou, não é mais possível retirar o coletivo do indivíduo do ponto de vista psíquico, porque o indivíduo sempre está se produzindo com um outro que o apoia, um outro que é seu objeto de desejo, um outro que é seu inimigo, um outro que é identificação, que
se quer ser como ele, né? Não existe esse eu vazio do outro, no próprio eu, na própria formação do eu, né? Isso está ligado a essa passagem também, né? Da clínica do indivíduo para a clínica social. A psicanálise está transcendendo os seus limites individuais, né? E é claro, o Freud diz, aqui eu só vou começar a discussão do que é inconsciente indivíduo e grupo. Ele começa assim, são as primeiras hipóteses sobre eu, grupo, sociedade, inconsciente indivíduo, grupo, e o que seria possível os analistas pensarem, né? E ele envia isso como texto crítico na vida social, né? Para que seja usado, mas isso vai ter gigantesco desenvolvimento no século XX com o desenvolvimento da psicanálise de grupos, né? A partir dos anos 50, 60, o Bion, os franceses, né? que vão então começar a pesquisar com o método analítico no interior dos próprios grupos. Dezenas de histórias e até a nossa clínica contemporânea, que aí já são, né, no nosso caso, vocês também estão fazendo isso, já são analistas grupo. Né? Quer dizer, já chegamos num ponto em que não é mais possível também o analista individualmente encaminhar essas complexidades. Né? As complexidades sociais precisam ser pensadas socialmente e coletivamente. Né? Então, esse texto do Freud também é um articulador desse movimento. Né? É uma passagem desse movimento. Né? Bem, eu falei tantas coisas, né? Daria para falar ainda mais 3 vezes o que eu falei, né? Eu só vou dizer o seguinte sobre o texto. Ele parte desse grupo impreciso, descrito pelos sociólogos conservadores, impreciso como subjetivação, pensamento, né? E isso que interessa a ele, né? O grupo perde a funções psíquicas que o indivíduo tem. O indivíduo media e resiste a certos efeitos e no grupo, o indivíduo é capaz de fazer o que não faz, é capaz de pensar o que não pensa, e é capaz de sequer pensar. Ele pode viver no grupo sem pensar. Né? É isso que interessa para o Freud. Né? E aí ele vai fazer um primeiro deslocamento que vai estruturar todo o discurso dele, né? Em que ele vai fazer essa primeira mediação, diz, bom, vamos pensar 2 grupos artificiais, né? A igreja e o exército, né? Que são grupos históricos de longuíssima duração. E veja do que ele está falando, amigos, se a gente parar para se espantar um pouco. Ele está falando da igreja e do exército. Está falando desses grupos poderosíssimos sociais, que são os grupos ligados às certezas sobre a vida e a guerra. Veja a guerra. Além do princípio a psicologia de massa análise é um texto sobre guerra também, né? Sobre guerra. Porque são esses grupos que fazem a guerra. Né? É esse impulso, essa produtividade psíquica que leva a gente à guerra. E aí ele faz essa primeira mediação dos grandes grupos para a igreja e para a guerra, e a segunda mediação, que é o líder da igreja, o líder da guerra, e aí ele introduz as mediações psicanalíticas. Né? Tanto exército quanto igreja implicam num ponto de fuga de uma presença absoluta que é o senhor
da verdade, cujo vínculo com o grupo é totalmente amoroso, né? O amor do líder pelo grupo é correspondido com o amor do grupo pelo líder. E aí ele introduz esse líder que vai levar ele às mediações com o pai Primevo, da Horda, e aí ele começa a introduzir os conceitos analíticos. O ideal do eu como parte do narcisismo, como formador do eu, né? E ao mesmo tempo estruturador do eu, e ao mesmo tempo ponto de fuga do eu, mas que coloca, como ele diz, coloca problemas para o eu e problemas e adoecimentos para o eu. Todas essas figuras psíquicas implicam também sofrimento. Ele diz assim, todas as figuras que a psicanalista pensa, elas são figuras onde o sofrimento está em jogo, a patologia está em jogo, né? Então, ideal do eu, narcisismo, né? Então ele diz, originalmente os grupos originários deveriam ter tido o líder no lugar do ideal do eu como o ideal do eu. O eu era frágil e o ideal real do líder era forte, né? E nesse sentido, as pessoas começaram a se constituir, isso nas origens da humanidade, né? Através do eu de um outro, né? Que era o próprio eu. Ora, essa poderia ser a própria definição do ideal de eu. Né? O eu de um outro, que é o próprio eu. Né? Ele diz o que acontece no processo psíquico dos grupos é que os grupos regridem a esse ponto. O eu do outro é o próprio eu, mas é o eu do poder. É o eu do líder guerreiro, é o eu do líder religioso. Né? Bom, amigos, eu vou ler rapidissimamente aqui só um comentáriozinho que eu escrevi. Eu vou deixar para vocês que queiram ver, está publicado na internet. Eu escrevi um texto chamado A Morte é Festa no Brasil de Bolsonaro. A Morte é Festa no Brasil de Bolsonaro. Está no site da revista Cult. Ele tem 3 partes e ele atualiza as questões da psicologia de massa e análise do eu. Eu vou ler só a primeira parte que eu comento diretamente o livro do Freud. É rápido, mas para ver os efeitos do pensamento freudiano hoje. Depois eu discuto problemas de indústria cultural, que era o que o Freud não tinha, né? Capitalismo, técnica e indústria cultural. É aí que os frankfurtianos acrescentam problemas importantes à alienação moderna, né? Mas que eles não negam o Freud, eles incorporam o Freud, porque as razões do Freud são muito importantes, né? Então, esse meu texto diz o seguinte: quem leu Freud pensando sobre grupos sabe como o líder, quando está no lugar do ideal do eu, uma das dimensões do superego, tem poder de hipnotismo sobre o grupo massivo que domina. Essa é uma discussão que ele faz no livro. É uma das soluções que ele dá para por que o hipnotismo funciona. Né? O que é o hipnotismo do ponto de vista da teoria psicanalítica? O que é a hipnose? Isso significa apenas, né, o líder tem poder de hipnotismo sobre o grupo massivo que domina. Isso significa apenas que, com pouca mediação, o líder fala ao próprio eu do seu fiel fascista. Se o líder no poder diz, extermine, no poder, isso é muito importante, poder, isso está em jogo com o poder, em construção de poder. Se o líder no poder diz, exterminem os judeus como baratas por não serem humanos, o grupo produzirá com ele câmaras de gás para matar pessoas. Se o líder diz, tomem um remédio ineficaz que pode matá-los, o grupo toma feliz a cloroquina com efeitos adversos que pode matá-lo. Se o líder diz, não usem máscara, que ela significa a sua opressão, o grupo se revolta animado contra a máscara. Era disso que o Freud estava falando, amigos. Essa irracionalidade é sintomática em que a voz do líder é mais forte do que qualquer coisa. Isso, a gente está diante do fenômeno que o Freud estava tentando
e explicar. E ele diz, olha, a psicanálise tem modos de entender isso. Tem modos reais de entender isso. Né? Se o líder diz não usem máscara, que ela significa a sua opressão, o grupo se revolta animado contra a máscara. Se o líder diz sigam a vida sobre a peste como se nada estivesse acontecendo, o seu grupo vai para a rua, para o boteco, para a balada, dançar e beber até o fim do mundo sobre a peste como se nada estivesse acontecendo. Freud é odiado por cientistas políticos convencionais que desdenham da natureza psíquica do poder. A natureza psíquica do poder. Por ter mostrado que o fascismo é uma subjetivação desejante, uma estrutura irracional humana, de desejo do poder e de submissão, uma modalidade política gerenciada, técnica historicamente, de sadomasoquismo. O fascismo é o ultrapassamento pelo desejo do poder concentrado em um, mais guerra aberta contra outros. De todo compromisso de racionalidade na política. O fascismo ultrapassa a racionalidade na política. Ele concentra o poder em um e abre guerra contra os outros. Né? Daí, religião e exército serem os grandes mediadores. Né? E Freud foi o primeiro a dizer isso, que o fascismo é desejado. E não seu discípulo Reich, que deu continuidade à sua análise do princípio do fascismo, muito destacado por Deleuze e por Guattari, que queria ultrapassar Freud exatamente como aquele que teria dito que o fascismo foi desejado. O Deleuze e Guattari dizem que o Reich disse que o fascismo foi desejado. O Freud disse 15 anos antes. 15 anos antes. Foi Freud quem demonstrou que o fascismo é desejo. Veja bem, amigos, o fascismo é desejo, e veja a importância do trabalho crítico clínico sobre o desejo, que é a psicanálise, né? Que corresponde a formas inconscientes da realidade psíquica. Existem formas psíquicas para o fascismo, diz Freud, que podem ser acionadas historicamente em certas circunstâncias, e isso aumenta imensamente o sentido do trabalho da civilização e da política em se comprometer com o sentido radical do trabalho humano contra a violência, em nossa própria formação como sujeitos. Bolsonaro, como grande fascista que é, necessita da morte e do extermínio do outro como contraponto e como ponto de fuga de sua política. Se não pôde matar ativamente, como um dia disse que faria, e como fez o ditador latino-americano Pinochet, que ele tanto admira, ele faz por decisão de eximir o governo de responsabilidade e de governo diante de uma pandemia global mortal. Não existe fascismo sem um plano necessário de assassinato em massa. Porque o fascismo é a convocação do grupo para a guerra, o que é bastante visível na lógica da nova direita no Brasil. Convocação do grupo para o conflito. É a produção de um exército. O fascismo é a produção de um exército. Um exército apaixonado, um exército animado pelo desejo de violência que vem do líder. O que foi feito no Brasil é que as imensas pulsões destrutivas do bolsonarismo, não podendo destruir inteiramente tudo o que desejam, a esquerda, as representações minoritárias, as universidades, os artistas, os direitos civis, transbordaram para destruir toda a sociedade na pandemia. Bolsonaro ordenou explicitamente às pessoas em 2020 que não usassem máscaras, que tomassem remédios falsos e que se expusessem com satisfação ao vírus. Fez campanha política aberta, pública, contra a vacina, entendida em sua patologia política como arma do inimigo. Chinesa, russa, do Dória, é arma do inimigo. E nós vimos essa política afirmativa da destruição da vida por perversão e ignorância, que no caso são uma coisa só, acontecer em tempo real no país. Ele condenou à morte dezenas de milhares de brasileiros que, apaixonados por ele ou inconscientes do seu vínculo amoroso com ele, fizeram a política suicida que ele necessita. A morte de um povo por amor
sem pensamento ao seu líder fascista. Esse texto é inteiramente freudiano. Inteiramente é o impacto do pensamento desse livro na nossa experiência contemporânea. Eu poderia continuar, ele continua, entra aqui a questão da indústria cultural, mas isso fica para uma outra vez. Eu acho que por hoje já está muita coisa, né, Francisco? Muito bom, Thales. Eu também teria algumas questões para a gente poder conversar, É, só que eu já quero fazer o convite para quem está nos acompanhando nesse momento, seja pelo tablet, seja pelo celular, seja pelo computador, na televisão, que no próximo dia 19 de novembro, às 19 horas, nós teremos uma live com todos os participantes deste ciclo, que é uma novidade, que inclusive essa novidade que a gente traz foi uma sugestão sua, né, Thales? Naquela reunião que a gente fez. Então, nesse dia, não só eu também vou poder colocar perguntas, mas como você que está aí, seja no trabalho, no ônibus, no carro, de preferência não dirigindo, ou em casa, você pode fazer sugestões participando da live e fazendo perguntas. Então, é interessante que você tenha assistido às 3 conferências e possa participar conosco dessa live, dia 19 de novembro, às 19 horas, no canal Estúdio IPEP. Dito isto, eu quero agradecer muito, Thales, a sua participação. Você sabe que eu admiro muito você, não só como psicanalista, mas também como intelectual brasileiro, autor, né? Que não é raro no Brasil, mas é pouco valorizado no Brasil. Você, que é um pesquisador sobre a nossa cultura, né, ou as culturas brasileiras, a forma como a intelectualidade também nasce e se desenvolve, você sabe disso, o quanto os autores, as autoras brasileiras são pouco valorizados por nós mesmos, né? Então, eu queria deixar isso aqui, queria deixar esse testemunho de minha parte, assim, você como um pensador, né, além de psicanalista, um pensador, além de cineasta, mas um autor brasileiro. Isso eu acho que é muito importante. Então, para mim, é uma alegria tê-lo conosco aqui, não só nesse projeto, mas em outros tantos que já começamos e também que vamos desenvolver. Muito obrigado mesmo pela sua participação. puxa vida, Francisco, muito obrigado. Que bom, fico feliz que você veja o meu trabalho assim. Fico muito feliz mesmo e vamos continuar. Temos muita conversa pela frente. Então, nós ficamos por aqui e nos encontramos no dia 19, às 19 horas, na live do IPEP, com todos os participantes desse ciclo. Até lá, gente!